Olá, nesse vídeo iremos apresentar nosso projeto de dimensionamento de tanque séptico com vala de infiltração, desenvolvido por mim, Natália, e também pela Marcela, para a disciplina de tratamento de águas residuárias 1. Bom, então o tanque séptico, ele é um sistema de tratamento primário de esgoto e ele pode ter formato cilíndrico ou prismático, com uma ou mais câmaras em série. Então, o efluente chega nesse tanque e permanece ali de 12 a 72 horas, e durante esse período acontecem os processos de sedimentação, flotação e também de digestão anaeróbica, onde o lodo ele se deposita no fundo, né, e é estabilizado biologicamente, e os materiais mais leves eles sobem para a superfície e formam a escuma. Já a vala de infiltração, ela promove um tratamento biológico complementar e consiste numa vala que é cavada no solo e é preenchida por um meio filtrante e tubos perfurados para distribuir esse efluente. E após passar pelo tubo e pelo material filtrante, esse efluente é infiltrado diretamente no solo, onde ocorre a depuração por mecanismos físicos e também químicos, reduzindo a carga poluente antes de atingir o lençol freático. Bom, então o nosso projeto ele foi pensado para a área rural do município de Guaratuba, tendo em vista que 1,4% da população é atendido pela rede coletora de esgoto pública nessas áreas. Então, o nosso dimensionamento foi pensado para uma residência no bairro Cabaraquara, do município de Guaratuba, onde não chega esse sistema público de coleta e de tratamento de esgoto. Então, essas residências dependem exclusivamente de soluções individuais. Por isso, o conjunto de tanque séptico mais a vala de infiltração é uma alternativa mais eficiente e tecnicamente mais adequada para fazer o manejo dessas águas residuárias. Então, a primeira unidade dimensionada foi o tanque séptico. Inicialmente, foi preciso definir o volume dessa unidade, com base em variáveis como número de pessoas, contribuição de esgoto, período de detenção, contribuição de lodo fresco e taxa de acumulação de lodo. Essas variáveis elas foram aplicadas na equação em questão e o volume útil encontrado foi de 2,88 metros cúbicos. Posteriormente, então, foram definidas as dimensões desse tanque, com base em critérios determinados pela NBR 7229, que estabelece, que a largura mínima deve ser de 0,8 metros, a relação comprimento por base deve ser de 2:1 ou 4:1, a profundidade mínima deve ser de aproximadamente 1,20 e a profundidade máxima de 2,20 metros. Então, as dimensões encontradas foram 2,80 metros de comprimento, 0,8 metros de base e 1,29 metros de altura. A segunda unidade dimensionada foi a vala de infiltração, e para isso, inicialmente, foi preciso encontrar o coeficiente de infiltração. Esse coeficiente de infiltração ele foi definido, então, com base numa tabela disponibilizada pela FUNASA, que define o coeficiente de infiltração com base nos tipos de solo. O coeficiente de infiltração encontrado nesse caso foi de 75 litros por metro-dia. Depois de definir o coeficiente de infiltração, ele foi aplicado na equação para encontrar a área total ocupada pela vala de infiltração. Essa área total, posteriormente, ela foi dividida, então, pela nossa área de infiltração, correspondente a S1 mais S2 mais S3, para que a gente pudesse encontrar o comprimento da nossa vala. S1 mais S2 mais S3 foi arbitrado como 0,8 metros cada um. Então, as dimensões encontradas, com base nas equações anteriores, foram um comprimento de 9,25 metros, uma base de 0,8 metros, altura de infiltração de 0,8 metros e altura total de 0,95 metros. Nesse caso, foram adotadas duas valas, cada uma dimensionada para atender 100% da capacidade total, como exigido pela norma.
Para dimensionar a caixa de gordura, foram adotados alguns critérios definidos na NBR 8.160 de 1999. Essa NBR ela já define alguns valores fixos com base no tamanho, né, de cada caixa de gordura. Então, nesse caso, foi adotada uma caixa de gordura simples de formato cilíndrico com capacidade de 31 litros e as dimensões adotadas foram essas descritas na tabela. A NBR 8.160 ela também define valores fixos, então, para as dimensões da caixa de inspeção, né? Nesse caso, uma profundidade de 1 metro e um lado interno mínimo de, no mínimo, 0,6 metros. Os valores adotados, então, foram os valores mínimos exigidos, assim como no caso da caixa de gordura. Aqui a gente tem um croquis da vista superior do sistema, um corte longitudinal do sistema e um corte transversal do sistema. Muito obrigada.